A todos a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Mais um dia, mais uma oportunidade. Quero saudar também os irmãos da live aí também com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dizer para vocês que Deus é bom e o cão não vale um bombom, né? Eu estava orando nessa madrugada, pedindo a Deus, Deus me dá uma mensagem, uma palavra, como sempre, né? E assim, eu fui fazer algumas pesquisas agora de madrugada, depois da oração, e eu encontrei, e creio eu que Deus permitiu, de eu trazer um pouco sobre a vida de Noé. Eu acho que nem todo mundo conhece a vida de Noé, talvez só de ouvir falar. E eu vou trazer um pouco hoje, para você ver o que nós fazemos agora. Nós podemos ser lembrados, irmão, daqui a 100 anos, se Jesus não vier até lá, pela nossa parentela. Porque veja bem, irmão, vai se falar da história de Noé, ou vai incluir ele como um dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Noé está incluído como um dos heróis da fé. E diz assim a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Segundo a fé. Olha só, irmão. Noé foi um dos mais brilhantes homens do Antigo Testamento, cuja história é narrada no livro de Gênesis. Ele foi um homem justo e íntegro em meio a uma geração dominada pelo pecado, corrupção e violência. Aí eu pergunto, irmão, nós estamos vivendo hoje num mundo de pecado, corrupção e violência? Estamos ou não estamos? Pronto. Noé viveu esse tempo, irmão. Noé viveu este mundo. Só que a Bíblia diz que Deus olha para a terra e não vê um justo nenhum sequer. Mas se você for ver aqui a história, irmão, Noé acha graça diante dos olhos de Deus, ó, irmão. Noé acha graça diante dos olhos de Deus. Você imagina, irmão, vou colocar aqui um exemplo aqui, que o Senhor nos guarde no livro dessa uma hora. Mas vamos lá, aqui, irmão, está uma bagunça. O pecado, a violência, né? Aqui está não está agradando a Deus. Aí Deus disse assim, eu vou acabar com aquela casa lá, vou acabar com aquele povo. O povo ruim. Só que aí Deus olha e vê o Miqueias fazendo a diferença aqui dentro. Não, irmão Francisco, que é isso, irmão Francisco? Você é monitor aqui na casa, irmão. Você vira as costas, pastor vira as costas e você é falso, hein, irmão? Não quero conversar com você, não. Não, Marcelo, não vou vender contigo, não, irmão. Eu tô enganando demais o pastor, meu. Aí na casa é glória a Deus, aleluia. Não, só Deus, pelo amor de Deus, só Deus. Não, eu tô ferrado aqui dentro. Eu vim para me tratar, olha só. Monitor, vendedor. Não, Deus me livre, e todo mundo que chega aqui ainda. Agora, olha só, quando Deus olha, e Deus vem com a sua
Como? Deus vem com seu juízo. Irmão, a Bíblia diz que Deus é o quê? Justo. Justo. Porque Deus olha, irmão, para a geração de Noé e vê Noé, irmão, diferente. É o que nós vamos ver, só diz lá na frente, 3 características na vida de Noé. Noé nasceu quando seu pai Lameque tinha 182 anos de idade. Ele era neto de Metusalém e o 10º descendente linear de Adão. Noé desempenhou um papel muito importante na história. Ele é diretamente o segundo pai da humanidade, porque todos os outros descendentes de Adão foram mortos no grande dilúvio que cobriu a terra. Esqueci de incluir eu, né? Aí o Miquel olha para mim e diz assim, rapaz, que pastor sem futuro é esse? Rapaz, o pastor prega, ensina uma coisa e vive outra. Ó, dentro da casa do pastor, dizendo palavrão, Meu Deus do céu, eu tô ferrado aqui dentro. Perdido. Começa pelo pastor, coordenador, vendedor, Adilson. Não quero essa vida para mim, não. Não quero, pastor, o senhor tá errado, pastor. Por quê, irmão? Eu sou o pastor daqui. Não, o senhor pode ser o que for, pastor, mas o senhor tá errado. O senhor ensina uma coisa, está vivendo outra. Era isso que Noé estava fazendo na geração dele. A Bíblia diz que Noé, irmão, foi o que? Pregador da justiça. Então, se Noé não tinha mais uma humanidade. Né? Isso. Ó, aí surge o que? Vamos colocar assim, irmão. Ó, surge a segunda descendência. Agora, da época de Noé, porque na época de Noé foi destruir todo o povo, irmão. Povo, animal. E a 10ª? Não tem nada, não. É para não dormir. Aí o que acontece? Aí, olha só, através de Noé é formada de novo a família. Mas toda geração, nós vamos ver ali na frente, toda geração, irmão. Só que veja bem, Noé, ele desempenhou um papel muito importante na história. Ele é diretamente o segundo pai da humanidade, porque todos os outros descendentes de Adão foram mortos no grande dilúvio que cobriu a terra. Nos dias de Noé, a maldade no coração dos homens estava em nível avançado, a ponto de Deus se arrepender de ter feito o homem. Bom, vou dar uma pausa aqui nessa introdução. O que vocês entendem em dizer que Deus se arrependeu de fazer o homem? Muita maldade. Né? Muita maldade. Do erro. O erro. Pastor, desculpa, mas eu vou ficar em off. Eu não vou... Amém. Olha só. Deus se arrependeu de fazer o homem. Então, assim, se nós não tiver cuidado, nós vamos dizer que Deus erra. Aqui foi um erro de Deus. Mas é que o ser humano tem o livramento, né? Só que assim, é isso que nós temos que ter cuidado quando nós for ler a Bíblia. A expressão da palavra. Por quê? Porque aqui, ó, na colocação diz que Deus se arrependeu de fazer o homem. Então quer dizer, Deus não é perfeito? Deus sabe todas as coisas? Tudo que ele criou está lá em Gênesis, ele diz, tudo que ele criou, ele disse, é bom. Então por que lá na frente agora entra essa contradição dizendo que ele se arrependeu, se ele diz que tudo que ele criou é bom? Aí é onde nós temos que estudar, buscar o significado. Porque Deus não se arrepende, irmão. Deus não é homem para se arrepender, nem filho do homem. Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A Bíblia diz isso. A Bíblia faz essa colocação que Deus não é homem para
mentir e nem filho do homem para se arrepender. Tudo que Deus faz, irmão, é direito. Só que Deus, e eu acho, irmão, isso tremendo em Deus, irmão. Em Deus, eu acho isso tremendo em Deus. Ó, tipo assim, ó. Eu recebo o Miqueias aqui. Hoje eu estou usando só o nome do Miqueias, né, Miqueias? É bom que você vai ficar estourado aí nas redes sociais aí. Né? Eu recebo o Miqueias aqui. Agora, vamos lá. Por eu receber o Miqueias, agora o Miqueias tem que ser igual um robô aqui. Ele não tem livre-arbítrio. Porque tem que fazer o que eu mando, o que eu quero. Só que veja bem, não é que ele vai fazer o que eu mando, o que eu quero. Aí onde vai fazer um teste, que ainda vai ser trabalhado, para ele obedecer regras, programação. Foi o que Deus fez com a humanidade. Quando Deus criou Adão e Eva no paraíso, qual é a regra que tinha? Nenhuma. Mas quando colocou o homem lá e a mulher, agora ele colocou uma regra. Toda essa fruta vocês podem comer, menos daquela árvore ali. Então é uma regra, tem limite. Quando Deus tira o povo do Egito para levar para a Terra Prometida, no deserto, ele coloca, irmão, limite, ele coloca regras. Vê os 10 mandamentos. Só que o homem tem o livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio do homem, muitas das vezes, irmão, leva o homem, muitas das vezes, a uma decadência, queda. Porque ele só quer escolher o que passar a fazer o desejo da carne. É muito complicado isso aí, irmão. Muito complicado essa questão do livre-arbítrio. Você quer que eu seja sério para você? Eu não quero ter livre-arbítrio diante de Deus. Eu não quero ter esse livre-arbítrio. Eu tenho hoje por uma obrigação de obedecer a Deus, irmão. Eu tenho hoje, só disso, por obrigação, obedecer a palavra de Deus. Eu não quero ter livre-arbítrio. Escolhe, Jusilã. Escolhe aqui com a cocazinha bem geladinha. Escolhe aqui uma cachaça. Escolhe aqui, pecar ou não pecar. Essa questão do livre-arbítrio a gente usa, irmão, e muitas das vezes, irmão, isso atrapalha muito a gente. Bom, aqueles que foi para Cristo, a Bíblia diz que ele tem que crucificar. Está lá em Gálatas capítulo 5, se não me engano, versículo 25, irmão. Aqueles que estão em Cristo crucificaram a sua carne. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, versículo 20, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmão, o apóstolo Paulo se declara como escravo de Cristo. O escravo, irmão, quando chegava um tempo dele ser livre, o seu senhor chegava para ele e dizia assim, você está livre, pode fazer o que você quer da sua vida. E o escravo, quando queria ir embora, ele dizia assim, não, meu senhor, eu quero continuar te servindo. Aí era colocado uma argola na orelha do escravo, uma argola. Isso é livre. Porque ali significa que ele está servindo agora voluntário. Ele é um escravo voluntário, não por obrigação. Então o apóstolo Paulo se colocava como esse escravo. É muito forte isso aí, irmão. Muito forte. Veja bem, irmão. Foi um tempo de apostasia universal. Era um tempo em que a imaginação e a aplicação dos pensamentos humanos eram todos voltados para a prática do mal. Gente, se a gente for ler uma passagem que está aqui em Gênesis capítulo 6, você vai ver aqui o que a palavra vai dizer sobre essa humanidade. Ó, deixa eu encontrar aqui. Deixa eu ver, capítulo 6.
Vou começar aqui no versículo 6, ó. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça diante dos olhos do Senhor. Glória a Deus. O Noé, nós estava... Marcelo, versículo 5. Ó. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Ou seja, era só má continuamente, não parava. Todo dia vinha coisa pior, irmão, coisa pior. Agora você imagina aí, ó. Desde que o pecado entrou na humanidade pela desobediência de Adão, a natureza humana se tornou má e corrupta. A depravação moral, a violência, a pornografia, a incredulidade dos dias atuais estão iguais ou piores do que naquele tempo. Você imagina aí? Agora veja bem, irmão. Mediante isso, Deus decidiu destruir por completo a vida na terra, tanto de homens como animais. Porém, em meio a toda essa corrupção moral, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor em uma situação de juízo total. O Senhor agiu com uma manifestação de graça imerecida sobre Noé. Agora veja bem, irmão. Deus se arrependeu de fazer o homem. Agora eu te pergunto, Deus se arrependeu de fazer você? Você acha, Miquel, que Deus se arrependeu de você? De fazer você? Eu acredito que não, por isso que eu digo que quando a gente tem que ter cuidado, irmão, quando a gente ouve alguma palavra. Porque, na verdade, nós não estamos aqui estudando o original da palavra. Porque se nós for ver o original da palavra, é totalmente diferente. Porque veja bem, irmão, se Deus tivesse arrependido de ter formado nós, e pelos nossos pecados e delitos, nós já tínhamos morrido. E o que mais Deus faz comigo e com você é nos dar oportunidade. É nos dar oportunidade. Agora, só Adilson, o senhor acha que Deus não deu oportunidade a essa geração? Deu. Veja bem, no meio dessa geração ele achou quem? Noé. E entrou com a sua graça. A graça não é só no tempo de hoje, a graça já tinha, já no Velho Testamento. Porque Deus aliás, Noé acha graça diante dos olhos de Deus. E o que é graça, irmão, é favor imerecido. Agora, veja bem, irmão, só porque Noé vivia uma vida diferente daqueles que viviam uma vida de maldade, violência, pecado. Só que veja bem, irmão, a manifestação da graça alcançou Noé, porque Deus viu, então Deus vê se você é justo ou se você não é justo. Se você é mentiroso ou você não é mentiroso. Se você é enganador ou você não é enganador. Se você rouba ou você não rouba. Se você adultera ou você não adultera. Se você forniga ou você não forniga. Se você é falso ou é verdadeiro. E Deus, irmão, Deus vê, não adianta a gente, irmão, olha,
que entre através desse ensinamento o temor no nosso coração, achando que nós vamos continuar fazendo coisas escondidas, coisas erradas, vamos chegar na igreja, glória a Deus, aleluia, Jesus, e depois vai lá, engana, rouba, mente, bebe, usa droga, e depois chega na igreja o Pai do Senhor, irmão, glória de sua vitória, vai ter com o nariz cheio de pó, com a mente cheia de crack, de cachaça. Ai, deplai, cabatiobe, carabai. Irmão, vou dizer uma coisa para você, irmão. A causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Nós somos muito cara de pau. Cara de pau. Quantos irmãos estão dentro da igreja, irmão? Quantos? Na sede mesmo tinha um obreiro, irmão, que ele descia do altar e ia pro banheiro para cheirar cocaína. O obreiro. Voltava, na oportunidade dele, entrega o microfone e ele pregava. Mas ele só faz isso enquanto o pastor não soube. Quando o pastor soube, tirou ele, claro. Mas olha a cara de pau, irmão. É muito. Meu, não tem mais temor, cara. Não tem mais temor. Não tem mais temor, tá entendendo? Faltou o temor, irmão. Se faltou. Rapaz, o mar foi só se molhar e jogar água em cima da gente agora. Quase ele cai ali. Bate no pedestal. E ele vem nas carreiras, acho que é os capetas que colocam ele pra correr lá da rua pra cá. Só pode ir. Ô cachorro doido. Aqui é ao vivo e a cores, irmão. Nós estamos aqui numa chácara, aqui estamos no refeitório. Você tá vendo o galo aí, ó, cantando, a galinha fazendo cocorococó, o pitinho fazendo pio, e o cachorro vindo aqui cheio de água e joga em cima da gente. Estamos ao vivo e a cores aqui, né? Molhou a Bíblia aqui, ó, molhou a Bíblia todinha. Mas tá bom. Não tem mentira, é verdade. Agora veja bem, irmão, veja bem que entre o temor em mim e você. A Bíblia diz que Deus não leva enquanto o tempo da ignorância. Só que o apóstolo Paulo diz assim: se é de conhecer e não praticar, é melhor que nunca tenha conhecido, porque aí já faça as coisas consciente. Você sabia, para aquele que peca, está lá em Hebreus capítulo 6, pecador nós todos somos, né? Mas aquele que vive no pecado. Pode ser fácil você trazer ele para a igreja. Pode ser fácil você levar ele para a casa de recuperação. Mas a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 6, se eu não me engano, versículo 4, que é impossível levar ele a se arrepender. Você pode até levar para a igreja, levar para a casa de recuperação, mas é impossível ele se arrepender. Está lá, capítulo 6, versículo 4. É forte isso aí. Por que tem música que vem para a casa de recuperação, volta e vai usar droga? Volta e bebe. Porque você convence ele de vir para a casa de recuperação, mas você não consegue convencer ele de deixar de usar droga. Por quê? Porque tem que ser uma atitude dele, cara. Irmão, eu posso passar 100 anos aqui pregando para vocês. 100 anos aqui, irmão, essa programação, esses princípios. Mas se você não tomar uma atitude de querer mudar, você nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Aí que hoje está o livre-arbítrio da pastor. Que Deus não tem ninguém, não força ninguém. Deus ensina. Deus está mostrando o que é bom. Né? Ensina o caminho. Agora, irmão, vamos aqui. Por que Noé achou graça diante dos olhos de Deus? Ele é justo. Porque ele é justo. Noé tinha pelo menos 3 características principais. Qual é a primeira? No caráter. Ele tinha um caráter justo. Ele era justo. E olha, veja bem, ele estava no meio de uma geração corrupta, que a verdade não tinha valor, que fazer o que é certo não era privilégio. Ibope é só para quem faz as coisas erradas, para quem mente, para quem peca, para quem engana os outros.
Mas fazer o que é justo numa geração corrupta e perverso, não tem ibope. Só que no caráter de Noé, Deus olha para dizer assim, no meio deste povo, eu estou vendo um ali que é justo. E é quem? Noé. Entre as pessoas do seu templo, outra coisa que Deus viu nele, ele era o que? Uma pessoa íntegra. Olha aí. O senhor sabe essa palavra íntegra? O senhor consegue definir ela para nós? Uma pessoa que tem uma integridade? Como é que você acha que é uma pessoa íntegra, Marcelo? É uma pessoa que sai do mal, uma pessoa que anda corretamente, uma pessoa que tem temor, uma pessoa que faz as coisas certas. Uma pessoa que faz as coisas certas. Certo? Veja bem, olha só. Entre as pessoas do seu tempo, ele era uma pessoa íntegra. Olha só, irmão, uma pessoa íntegra, ela engana patrão? Não. Ela engana pastor? Não. Ele engana a esposa engana o marido? Não. José, na casa de Potifar, ele foi uma pessoa o quê? Olha o que ele disse. Que isso, mulher? Que isso, minha senhora? O meu senhor me confiou toda a sua casa, estou com a chave tudo na minha mão. Me vedou você. Não tenho o direito de me deitar com você. Iria eu ser infiel ao meu senhor, que é o seu marido, e pecar contra o meu Deus. Ou seja, o pastor Juscelano não está me vendo. Mas o meu Deus, que tudo vê, a casa vai cair, vai mostrar para ele. E agora? Ele preferiu correr. Saiu errado ainda. Ser injustiçado, mas com a verdade no coração, com a integridade no coração. O diabo não teve o que apontar ele. A mulher apontou. Mas a mulher apontou, mas Deus olha e diz assim, esse é íntegro. Jó, uma pessoa íntegra. Davi, né, pastor? Davi já teve seu... Davi escorregou. Davi escorregou. Não, peraí ainda. Não que Noé também escorregou, que não, eu vou terminar falando isso. Uma falha dele. Não é que Já capitemos isso. Não é que, viu, Miquel? Não é que assim. Agora veja bem. É onde eu vou chegar lá no final sobre isso aí. Mas você não vê Noé praticando isso. E essa é a questão. Quando eu tenho o hábito de fazer aquilo que é errado, é uma coisa. Mas eu vacilei, errei, mas eu me arrependi e eu não faço mais, é outra coisa, tá? Então eu acredito que isso não quebra a integridade da pessoa. Né, Davi, né? Davi, você não vê Davi pecando, é o mesmo pecado direto, né? Então pode ser uma pessoa íntegra também. É tanto que Davi, irmão, era um homem segundo o coração de Deus, irmão. Davi era tremendo. Deixa eu ver ele primeiro aqui que ele pediu, eu me deixei, depois é você. O íntegro, é assim, o eu ia falar, o senhor falou, mas deixa eu falar. Então não precisa você falar. José foi o cara mais íntegro. Pelas pregações do senhor, que eu já ouvi, nunca se viu pecado em José. Eu acredito. José é diferente dos outros, porque José é uma como eu posso dizer, uma tipologia de Cristo. Sim. Ele ali representa Cristo. O íntegro, ele é um cara de caráter, de brilho na cara.
de responsabilidade, você não vê nada errado. Quando acontece um vacilo, ele erra, ele se se corrige. Opa, eu não faço isso, eu nunca fui fazer isso. Eu não tenho que fazer isso, eu não sou permitido fazer isso. É um cara, vamos colocar nos dias de hoje, aquele cara 1000 graus, ó, você é 100%, ó, você é um cara top, você está no patamar alto. Esse é o íntimo. Eu falar de José também, é o pastor que eu falo. Amém. Falei. Pastor, o que eu quero dizer é quando a pessoa, pastor, foge da aparência do mal. Quando você foge da aparência do mal, tem certa situação que acontece, já aconteceu comigo, pastor. Aquilo que eu não queria fazer, eu fiz, pastor. Mas parece que entra uma cegueira assim, pastor, que é sobrenatural, meu. Você tá entendendo? E bate um negócio tão forte, quando eu vou ver, eu já fiz. Mas isso, se eu pegar, tem como, né? Eu resisti, não falar, não, entrar no banheiro, com o joelho no chão, vou fazer, chorar, falar com Jesus e passar aquela vontade de você continuar na sua jornada. Vai chegar uma hora e essa vontade vai sair totalmente da minha vida? Sim, claro, porque você está lutando contra ela, então o propósito aí é você vencer. Se você está lutando contra ela, então você vai vencer. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Essa é a questão, irmão, que o Senhor disse para Josué: te esforça que eu te ajudarei. Então Deus quer ver esforço na gente. Eu trouxe o ensinamento daquele homem que passou 38 anos enfermo, que Jesus teve um encontro com ele no tanque de Betesda. Irmão, o que Jesus viu naquele homem? Esforço. Só que ele não estava conseguindo. Aí Jesus foi lá e ajudou. Se encaixa naquilo que Deus disse para Josué: te esforça que eu te ajudarei. Então, assim, vamos lá. Deus vê esforço em você, que você não quer mais viver assim, fazer isso. Não agrada a Deus. Você se entristece com o pecado. E Deus vê você se esforçando, por mais que você tenha caído, mas você não queria. Vai chegar um momento, irmão, de Deus ver que você realmente não quer mais isso. Você está se esforçando, Deus vai te ajudar, cara. Essa vontade em mim. Pois é isso aí. É isso aí. Mas Deus tem que ver da nossa parte, irmão, o esforço. Foi o que ele viu em Noé. Irmão. Noé tinha oportunidade, irmão, de ser uma pessoa injusta. Ele preferiu ser íntegro. No meio do meio. Se a pessoa, você vai trabalhar num ambiente, irmão, que no ambiente ali, irmão, a maioria ali engana. Aí você chegou lá agora. Ó, irmão, você está chegando aqui, ó. Aqui é assim, assim, assim. Como é? Aqui, irmão, funciona desse jeito. Eu não vim para cá para roubar ninguém. Eu vim aqui para trabalhar, sustentar minha família. Então você não vai ficar aqui não tem problema. Vai entregar nós aqui? Não vou entregar. Entregar para quê? Só não vou fazer o que vocês fazem. Então eu estou sendo naquela empresa uma pessoa íntegra. Amém? E o terceiro, e na sua vida espiritual. Aí o que vê Noé com a vida espiritual? Porque ele tinha comunhão e andava com Deus. Ó, o que é andar com Deus, irmão? O que é andar com Deus? Eu estou na igreja, estou com Deus. Fui para casa, estou com Deus. Fui para o trabalho, estou com Deus. Estou dentro do ônibus, estou com Deus. Nós estamos andando juntos. Só que aí, veja bem, eu quero pecar. Aí Deus não está nesse negócio, não. Aí agora você ficou só. Vai só. Até aqui eu andei com você. Agora você escolheu pecar, vai só. Só que Noé andava e tinha comunhão com Deus. É isso que muitas das vezes falta em nós. A gente acha que vai pela igreja, vai para a igreja, está cheio de Deus.
Sobe um monte, está cheio de Deus. Mas esquece disso aqui, ó. Viver no Espírito e andar no Espírito, como diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 24. Só que aí Noé tinha comunhão com Deus e andava com Deus. Olha a diferença de uma geração corrupta. Olha a diferença na hora do descanso, almoçou na empresa, aí está lá uma turminha aqui, outra ali, aí você está lá no seu cantinho lendo a Bíblia. Ou você está lá no seu cantinho com o seu celular ligado, com um louvorzinho baixinho, está você lá descansando. Aí olha o que é não andar com Deus, o crente na igreja repeteia, pula e chora. E, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Se alguns canais de televisão descobrir ele, contrata ele, que é um ator completo. Um ator. Você sabe o que é o ator, né? Ele faz o que é a programação manda. Ele faz aquele personagem. Os personagens que... Aí, olha só, irmão. Só que é o seguinte. Aí tá lá na empresa, tem no almoço, onde é que ele tá? Tá lá, junto com os outros, vendo as mulheres peladas no celular. Tá lá, é o que conta mais piada imunda. Aí Deus tá olhando e disse assim, poxa, meu, se ele fosse desse jeito como ele era na igreja, só que não anda comigo, não tem comunhão comigo, mas quer as bênçãos, come do meu corpo, bebe do meu sangue, meu Deus. Só que nós observamos 3 características de Noé aqui, amém? Outro detalhe muito importante na vida de Noé era sua obediência a Deus. Ao receber a ordem de construir a arca, ele assim faz imediatamente. Ele só entra na arca quando o Senhor manda e só sai dela quando recebe a ordem. Embora soubesse que o dilúvio já havia acabado, a pergunta que fica é, será que obedecemos a Deus a ponto de andarmos com ele? Olha uma diferença de Noé. Tudo que Deus mandou, Noé fez. Noé era obediente. Agora, irmão, será se nós somos obedientes à palavra de Deus? Andar no Espírito e viver no Espírito. Por muitos anos eu me perguntei como andar no Espírito. E eu vi uma vez um professor dando um discernimento disso. É aquilo que Jesus falou, de nós guardarmos a sua palavra. Aqueles que me amam guardam a minha palavra. E guardar a palavra de Deus é andar segundo a palavra. Então, se eu ando segundo a palavra, já não ando mais segundo a carne. Eu ando segundo o Espírito. Olha aí. Porque eu vivo em obediência à palavra. A palavra me direciona. Então, eu vivo agora no Espírito, que eu vivo segundo a palavra do Espírito. E eu me alegrei muito, porque eu passei muitos anos atrás de descobrir isso. Quando eu começo a viver a palavra, eu começo a andar no Espírito. Eu começo a viver no Espírito, porque eu começo a andar segundo o que a palavra de Deus, irmão, ela descreve para mim e para você. E Deus viu isso em Noé, cara. Só que nós somos numa geração, irmão, que tem a corrupção, que tem o pecado, que tem a violência. Mas será se Deus está vendo eu e você como a diferença? Irmão, você acha que esse povo também não ia para a igreja? Você acha que esse povo também, irmão, não adorava? Poderia não estar adorando em espírito, é verdade, né? Aquela situação que se encontrava. Exatamente. Irmão, a corrupção só de está tão sério que o pecado agora não precisa mais sair da igreja para ir pecar. O pecado agora entrou na igreja. O povo está dizendo, não, aqui mesmo, pode trazer. Hoje não precisa mais nós sair, não, que é nós agora que comanda a igreja.
É o pecado agora que comanda a igreja, não é mais Jesus, não. E o povo fizeram isso, irmão. Tem uma palavra chamada teocracia, o quê? É o reino de Deus. Ou seja, Deus reinando sobre o seu povo. O que foi que eles pediram a Samuel? Nós queremos um rei. Samuel chega para Deus e diz assim, Deus, não, Samuel, não precisa orar, dá o que o povo quer. Dá o que o povo quer, só explica para ele como é que um rei de carne reina. Explicou e tal, diz assim, nós queremos, é isso mesmo. É isso que nós queremos, por isso que nós estamos sofrendo nos dias de hoje, pelos governantes aí que tem, porque é o povo que escolhe, não é Deus. Mas Deus permite porque eu escolhi, é diferente. Então, não reclamo do sofrimento. Não bota a culpa em Deus. Aí, pronto, aí quem é que agora vai reinar sobre eles? Saul. 40 anos reinando sobre Israel. 2 anos só reinou pelo Espírito de Deus. 38 anos reinou sem o Espírito de Deus. Imagina aí, cara. Imagina hoje os nossos governantes, irmão, reinando, irmão, sem o Espírito de Deus. Nós estamos bem, estamos não? Se dentro da igreja, irmão, tem líderes, irmão, reinando pela carne, Deus está longe. Imagina o governante para governar o país, irmão. Corrupção, violência, maldade, cobiça. Vixe, Deus. Vamos parar por aqui. Vamos lá. Deixa eu falar. Deixa para lá. Deus ordenou que Noé construísse uma arca, dando-lhe instruções específicas de como proceder. Foi feita de madeira, projetada para ter mais estabilidade de flutuação do que capacidade de navegação. Olha só, irmão. Irmão, se a gente for ver a história de Noé não trabalhava com isso não, Marcelo. E a região ali não tinha mar. E agora Noé construindo uma arca e dizendo, gente, vai vir o dilúvio. Vai vir o juízo de Deus. E essa arca é para você. Se você entrar nela, você vai ser salva. Agora você imagine o pecador tirando onda com a cara do cristão. Agora você imagina o incrédulo tirando onda com a cara do cristão. Tá aqui, ó. Você acha que não zoava Noé, não? Tá ficando louco. Tá ficando louco esse cara, meu. Agora o cara quer tacar a Bíblia na mente da gente. Agora só ele que é certo. Irmão, quem tá errado não gosta de ser corrigido. Quem está errado não gosta que ninguém abra os olhos dele. Quem está errado não aceita, irmão, correção, disciplina. Aí está aqui um Noé corrigindo o povo, disciplinando o povo com a palavra, dizendo que estava errado, que a maldade deles chegou diante das narinas do Senhor, e o Senhor agora mandou ele fazer agora uma arca, e quem entrar na arca é salvo. É doido, cara desse aí, meu. Irmão, Deus pega as coisas loucas, Miquel, deste mundo para confundir os sábios. Se lembra entre o rico e o Lázaro? Os dois morrem. A Bíblia diz, e é Jesus que conta essa parábola. Lázaro vai para o céu de Abraão, ou seja, lugar de descanso. O rico vai para o inferno, é Jesus que conta essa parábola, tá? Quem mais fala em inferno na Bíblia é Jesus, viu, para quem não sabe. E o rico foi para o inferno. Só que Lázaro, onde está, ele não vê o rico no sofrimento. Só que o rico no sofrimento vê onde Lázaro está. Pai Abraão, como é que ele sabia que ele era Abraão? Pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo e vir refrescar minha língua.
Não, quem está aí não pode passar para cá, quem está aqui não pode passar para lá. Pai Abraão, pois, pede alguém daí para ir lá na minha casa, para falar aos meus 5 irmãos, para que eles não venham para cá. Não, não é assim que funciona, não, irmão. Lá tem Moisés e os profetas, que ouçam eles. Imagina aí. Nós estamos aqui, irmão, todo dia com a oportunidade de se arrepender, de se converter, de deixar a maldade, de seguir a palavra de Deus. Aí imagina, irmão, nós morrendo, indo para o inferno, cheio de conhecimento da palavra. Aí lá no inferno, com a mente sã, agora o remorso, não arrependimento. Eu tinha tudo para não vir para cá. E olha onde é que eu estou agora. Porque eu pensava que aquele pastor Jusilão que pega lá naquela casa lá, tá entendendo, bicho metido. Para mim eu achava que ele se achava, tá entendendo? Só corrige. Não, se eu tivesse dado ouvido o que ele estava pregando, eu tinha sido, não tinha vindo para cá. Imagina aí. Imagina agora, irmão rico, no inferno, olhando para Lázaro, e Lázaro lá, água fresca, lugar de paz, com a vida agora, não tem mais choro, não tem mais tristeza, não tem mais morte. Os anjos tocando as harpas. Os outros tocando uma harpazinha, né? Suave. Hein? E o rico lá diz assim, olha só o que eu perdi. Olha o que eu perdi por causa de um pino. Olha o que eu troquei por causa de um crack. Olha o que eu troquei por um copo de cachaça. Olha o que eu troquei por 5 minutos de prazer com a mulher dos outros, que não é... Eita, lá bateu becai. Era bateu becai. É forte, irmão. É forte. Cuidado, irmão. Deus está falando. Carabá. Noé pregou a todo aquele povo que se eles crescem em Deus e se arrepender dos seus maus caminhos, Deus teria misericórdia deles e os livraria da destruição através da arca. Irmão, quem é essa arca hoje para nós? Alguém sabe? A igreja. Jesus. Jesus diz que eu sou a porta. Nossa salvação. Quem entrar por mim, entrará, sairá, achará pastagem. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus, aqui é uma tipologia, essa arca, de Cristo. Mas nenhum deles creram, senão os da família de Noé. Senão da família de Noé. Outro detalhe interessante sobre a vida e a pregação de Noé está no fato que ele não conseguiu salvar todos, mas pelo menos a sua família ele salvou. Muitas das vezes nós queremos ganhar o mundo todo e nós esquecemos da nossa família. Mais importante. O marido não ama a esposa. E o que é amar? Eu vou mostrar para você aqui na Bíblia o que é amar, irmão. O que é amar? 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 7. O que é amar? Está aqui. O que é amar? 1 Coríntios, capítulo 13, do 4 ao 7. Quem ama é paciente e bondoso. Nós, maridos, somos paciente e bondoso com as nossas esposas. As esposas são paciente e bondoso com o marido. Os pais são assim com os filhos são assim com os pais. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso,
nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Versículo 7. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Em outra tradução, quem ama tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Aí veja bem, como é que nós vamos alcançar nossa família se nós não temos paciência com eles, se nós não damos um bom testemunho para eles, se nós não valorizamos eles? Só que aí é mais fácil nós abraçar quem nós não conhece, abraçar os de fora, tamo junto, passa, é nós, conta comigo. E muitas das vezes o filho quer contar conosco e nós somos brutos e ignorantes. A esposa quer contar com nós somos brutos e ignorantes. Mas com o passa lá de fora, que não tem nada a ver com a família, conta comigo, irmão, é nós, tá precisando de conta aí. Nós somos assim, cara. Só que Noé pregou o evangelho para o povo. Mas uma das coisas que ele mais investiu foi na família. Filho, invista nos seus pais. Os pais, invistam nos seus filhos. Família. Ó, eu vou te mostrar aqui algo aqui muito interessante aqui, ó. Algo muito interessante aqui, ó. Muito interessante, ó. Olha como é, irmão, olha como é. Irmão, eu não concordo muito com isso aí, não. Ou que tem que fazer por os de casa também. Tem um prato, tem uma colher, tem um copo ali, tá entendendo? Ninguém pode tocar. Se for usar aquele... Epa, guarda esse copo aí que ninguém pode. Poxa, foi eu que comprei. Não, mas copo aqui, eu não quero que ninguém use. Chegou uma visita, aí a mulher pega o copo, pega o prato, pega a colher, tá entendendo? Ajeita a mesa para a visita. Não é a visita que paga o aluguel, paga a conta de água, a conta de energia, compra roupa para tu, paga tuas contas, você tá entendendo? Aí ela não honra o marido dentro de casa. Aí chega uma visita, tudo especial para a visita, fica olhando assim, diz assim, poxa, que era para ter essa honra, não que não possa honrar uma visita, mas honram de casa também. Mas aí eu acho que ela quer viver de aparência. Viver de aparência, né? Dá a entender isso aí, né? Deixa pra lá. Vai dar problema depois pra nós. A mulher tá ouvindo. Né? Deixa pra lá. Ô, Jesus do crente. Agora vamos lá, irmão. Veja bem. Noé. Noé, ele faz a arca. Noé está pregando. Mas só que nenhum deles crê. Irmão, quantos anos eu faço aqui a obra aqui? 10 anos. Fazia em fevereiro agora 10 anos. Quantos nesses 10 anos já passaram por aqui, irmão? Só que eu tenho que ter uma preocupação maior com a minha família que está aqui dentro. Noé pregou por de fora, mas investiu nos de casa. Pega isso aí para você, pregador. Pega isso aí para você, pastor, líder de igreja. Muitas das vezes você adoece pela igreja. Você morre pela igreja. E você esquece da família. E antes de você liderar uma igreja, você já tinha uma família. E agora esqueceu a família. Abraça aquele que chega na igreja e o filho dentro de casa está precisando desse abraço. A esposa, o marido.
Aí você está atrás de ganhar o mundo todo. E a sua casa perecendo. E o diabo entrou no casamento, entrou na família. Porque está preocupado só com os de fora e não com os de casa. Quando vai abrir os olhos, muitas das vezes já é tarde demais. E agora? Para resolver um problema que eu poderia ter evitado. Mas vamos lá. A Bíblia diz que se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Irmão, 40 dias e 40 noites chovendo. Imagina aí, gente. Imagina aí. Quando Noé saiu da arca, levantou com sua família um altar ao Senhor. Olha a vantagem de Noé. O que é levantar um altar, irmão? Aonde Noé chegava, Noé adorava quem? A Deus. Jesus ele vai ensinar isso em Mateus capítulo 6. Entra no teu aposento. O profeta ensinou aquela viúva onde tinha os 2 filhos que o credor queria levar ela se ela não pagasse a dívida. O profeta ensinou ela, pega panelas emprestadas e entra no teu quarto com os teus filhos. Noé aqui, irmão, quando as águas param, volta à terra normal, Deus agora dá ordem para Noé sair da arca, ele com a sua família agora faz um altar e vai adorar a Deus. E vai adorar a Deus. Noé é obediente, Noé achou graça diante dos olhos do Senhor, só que não fica por aí, irmão. Noé decidiu, não foi Deus que mandou, tá? Noé decidiu plantar uma vinha e dessa vinha ele se embriagou. Mas você não vai ver aqui na história Noé um cachaceiro. Você vai ver na história, e nós vimos 3 características do caráter de Noé. O que ele quer fazer numa vinha, irmão, e se embriagar com a vinha que ele fez? O homem está aqui fazendo tudo certo, cara. O homem está fazendo tudo certo. A mulher está fazendo tudo certo. O ser humano está aqui obedecendo a Deus, fazendo certo. 120 anos pregador do Evangelho. Vou colocar pregador do Evangelho porque estava pregando a salvação. Fazendo uma arca. A família toda ali com ele. Íntegro, reto. Achou graça diante dos olhos do Senhor. Agora, muitas das vezes, eu sempre digo aqui na casa, não importa como tu entra, importa como tu sai. Importa não é como começa, é como termina. E agora, olha como é que termina aqui. Noé está dentro de casa embriagado. E ele que decidiu fazer a vinha, e da vinha fazer a bebida, e da bebida se embriagar. E o pior de tudo, sabe o que é, só Deus? Que agora perdeu a vergonha de quem bebe. O homem de Deus agora perdeu a vergonha. Aqui a gente está falando da bebida, mas vamos para o dia de hoje, a droga, crack, tudo, pecado. O homem que achou graça diante dos olhos do Senhor, irmão, decide fazer uma vida, decide beber, decide... Irmão, o que entrou na cabeça desse cara, meu? Ele se deparar com o milagre de Deus, irmão. Dele ter, irmão, a oportunidade de entrar no projeto de Deus.
dele executar um projeto, irmão, quase tipo assim, uma missão impossível. Mas Deus capacitou Noé de capacidade, sabedoria, inteligência. E o homem formar, irmão, uma arca para ela se tornar flutuante. E ser um pregador por 120 anos. E agora, no final de tudo, ele até adora a Deus, faz até um altar. Mas agora ele tomou a decisão de se embriagar, irmão. O que levou a mente deste homem a fazer isso, cara? E o pior de tudo, já estou encerrando aqui, tá, gente? Estando bêbado, se despiu. E estando nu, foi visto pelo seu filho Cã, que em vez de cobri-lo, contou para as pessoas que seu pai estava bêbado e nu. O pai agora está bêbado e nu dentro de casa, perdeu a vergonha. Aquele que era íntegro, reto, que achou graça diante dos olhos do Senhor, e agora está trazendo vergonha para dentro de casa. E agora está com imoralidade dentro de casa. Aí o seu filho também não vigia, em vez de pegar uma capa, um lençol, um cobertor e cobrir o pai, agora ele sai falando para todo mundo o que o pai está fazendo dentro de casa. O próprio filho defama o pai. Os próprios da casa, irmão, expõe, irmão, a sua família. É isso que o diabo quer, cara. Quando Sem e Javé souberam que o pai estava nu, entraram na tenda de costas trazendo uma capa, com a qual cobriram Noé, com os rostos voltados para não vê-lo. Bom dia, meu. Para não vê-lo. Eram 3 irmãos, né? Os outros 2 pegaram uma capa, foram de costas e cobriram o pai, para não ver a nudez do pai. Agora vamos lá, vou fazer uma aplicação aqui para me encerrar. Amém? Vou fazer uma aplicação aqui. E fica um questionamento para cada um de nós, diante das fraquezas de outras pessoas. Como iremos agir? Expondo como Cã ou ajudando como Sem e Jafé? Ou seja, nessa história de como filho, trazendo para os dias de hoje, nós somos aqueles que procuram ajudar ou aqueles que procuram defamar a obra de Deus? Vê o irmão caído, mas nós não temos coragem de ir lá, estender a mão e dizer assim, deixa eu te cobrir, deixa eu te ajudar. No dia de hoje, eu e você estamos encaixados em quê? Defamar nossos pais? As coisas que acontecem em casa levar para a vizinhança, para a rua? Expor quem é, irmão, as pessoas? Noé aqui tem uma história linda, cara. Eu aprendi algo. Por mais que a gente se ache forte, tem coisas, irmãos, que nos levam à fraqueza. Nós temos exemplo na Bíblia. Elias entrou numa depressão que ele foi para uma caverna. Davi sofreu muito em depressão, em ansiedade. Muitos grandes homens de Deus, heróis da fé, sofreram. Quantos não sofrem hoje, irmão? Líderes de igreja, pais dentro do lar, patrão nas suas empresas. Às vezes sofre quieto, né, pastor? Às vezes sofre quieto. É o pior que tem. Pior que tem. E o diabo se aproveita disso. Muitos se suicidam, irmão.
Porque Noé tem uma história linda, Marcelo, aqui. E o filho decidiu expor o pai, em vez de ajudá-lo. Jesus disse algo: aquele que não ajunta, espalha. Se você não consegue ajudar, irmão, vigia. Olha a história dessa pessoa, olha a história dos teus pais. Seja um canal de bênção, procura ajudar. Teu pai falhou agora, tua mãe falhou agora, tu falhou agora. Ajuda. Eu me lembro muito bem, e aqui eu vou encerrar. Tio interno aqui, ele passou 5 meses comigo. Aí ele saiu daqui um pouco chateado, aí chegou lá em São Paulo, na sede lá, foi falar mal de mim pro pastor Júnior. Aí o pastor Júnior ouviu ele, que ele dizendo, pastor Sânia é isso, pastor Sânia é aquilo, pastor Sânia é aquilo, pastor Sânia... Quando ele terminou de falar, o pastor só fez uma pergunta para ele. Pastor Sânia, tudo isso é? E por que você ficou 5 meses lá com ele? E só agora que você vem dizer que ele é tudo isso? É igual Noé, irmão. Olha a história de Noé. Em vez do filho ajudar, porque o pai decidiu, talvez se frustrou por alguma coisa, e ali fez uma vinha e ficou bêbado, e ficou no dentro de casa. O filho viu, em vez de ajudar, o filho preferiu fazer igual esse interno fez com a minha pessoa. Chegar lá no pastor presidente, depois de 5 meses... Em vez de ajudar, quis reclamar. Quantas pessoas dentro da igreja estão desse jeito, dentro de casa estão desse jeito? Quantos casamentos, irmão, mulher fala mal do marido, o marido fala mal da mulher, os filhos falam mal dos pais. Mas nós temos uma história, irmão. Você tem uma história. Pai, mãe, você tem uma história. E muitas das vezes o filho, ele não vê os 9 meses que você passou meio com ele na barriga. Quantas vezes você é acordado nas madrugadas por causa do filho? O filho hoje expõe, o filho hoje não quer saber de você, muita ingratidão. Esse filho aqui foi salvo no dilúvio por causa do pai. E na hora que era para ajudar o pai, ele expôs o pai. Na hora que você precisa dessa casa, eu te ajudo. Na hora de você ser grato, você me expõe. E muitas das vezes fala até o que não é verdade. Quantas pessoas ingratas nós temos, irmão? Comendo no prato que a gente come. Mas quero dizer uma coisa para você. Deus está vendo tudo. Amém? Deus abençoe a todos. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, fazer uma oração para nós encerrarmos aqui diante do Senhor. Fechamos nossos olhos. Pai, graça te damos, te louvamos, te exaltamos pela tua bondade, a tua misericórdia e o teu amor. Obrigado por essa palavra, a qual nós aprendemos um pouco sobre a vida de Noé, que nós possamos não só ser ouvintes, mas praticar, meu Deus e meu Pai, aquilo que nós ouvimos. Pai, seja conosco neste dia, seja com os pessoal que estão aí, Senhor, meu Pai, através da live, acompanhando ou acompanhou este ensinamento, aqueles que não puderam acompanhar, mas depois vão abrir a live, vão ver. Fala, Senhor, com eles, Pai amado, em nome de Jesus, nos dá um dia abençoado, e quem crê, diga amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, está terminado, irmão, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja.